Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos até à Casa da Cultura da Junta de Freguesia de Olivais acompanhar um ciclo de conferências sobre o protestantismo. Alguns dos temas em foco foram a influência das igrejas evangélicas desde o Estado Novo até à atualidade, a lei da liberdade religiosa e as suas implicações e a própria história do protestantismo. Foram estes os principais temas em foco. Neste caso, viemos acompanhar a sessão que foi dirigida pelo pastor António Barata, que nos ajudou a entender um pouco da história do protestantismo, a sua origem e desenvolvimento. Então, venha daí connosco conhecer um pouco desta história. Este ciclo de conferências surgiu, é uma iniciativa da Junta de Freguesia dos Olivais em parceria com a Associação Cultural Gomes Freire de Andrade. Nós quisemos mostrar a pluralidade não só cultural, mas também religiosa daquilo que está a acontecer em Portugal, não só dentro do protestantismo, não é? Cristianismo, a vertente do protestantismo, mas também todos os credos que existem em Portugal. As origens deste movimento da Reforma, que é equivalente a protestante, ou a Reforma equivalente a evangélico, são palavras sinónimas no sentido e do interior das ideias. É importante que os protestantes em geral, de todas as denominações, de todos os vínculos, se dediquem ao seu passado, porque quem não tem passado não tem futuro. Isto é muito importante que se diga, portanto é preciso saber as raízes. Nós começámos com a influência das igrejas evangélicas desde o Estado Novo até à atualidade com o arquiteto Samuel Pinheiro. Depois tivemos também o Dr. Fernando Soares Loja, que falou um bocadinho sobre sobre a liberdade a liberdade da lei religiosa, portanto é o presidente em exercício da Comissão para a Lei da Liberdade Religiosa, e hoje vamos ter o pastor António Barata, que vai fazer uma retrospectiva basicamente sobre os primórdios e também a história do protestantismo. Nesta conferência de hoje eu escolhi o tema das origens da Reforma, um bocadinho da pré-reforma, as causas, e depois de 1521, desde que Lutero foi condenado na Dieta de Worms, ou Worms, como se queira dizer. Ele tem um percurso de 1521 a 1523 e eu vou focar o que é que se passou nestes 3 anos. Lutero é muito conhecido, basta ir uma enciclopédia, nasceu em 1483 e morreu em 1546. Ele queria fazer a reforma interiormente, não queria criar nenhuma igreja luterana, ele nunca foi luterano, foi um cristão reformador, mas houve, depois dele ser raptado e escondido para não ser maltratado, houve colegas que quiseram continuar a reforma, mas já com violência. Então ele teve que sair do seu refúgio e pôr os pontos nos is. Daí nasceu este movimento um bocadinho menos evangélico, que é o luteranismo em geral, que tem a sua história. Quando esteve lá refugiado, aproveitou um ano para escrever e traduzir para o alemão o Novo Testamento, como quem está dentro destas coisas sabe. E depois, mais tarde, em 1534, traduziu a Bíblia em alemão, que ainda hoje é o clássico. Martinho Lutero naturalmente marcou uma época e que veio influenciar toda, digamos, diversas gerações, incluindo a nossa, que estamos hoje a passar. Um dos marcos, naturalmente, que eu vejo na mensagem de Lutero, tendo em conta que eu pessoalmente fui católico romano, vejo uma grande mudança entre as obras e a fé, naturalmente. E aí veio a revelar-se muito do que é a fé evangélica, naturalmente. Pela eficácia e pela salvação em si, pela fé em Deus, não é? Era salvo, mas por aquilo que Jesus fez. Cristo morreu para salvar a humanidade. Qual é a influência das igrejas evangélicas em Portugal? Há outra influência protestante em Portugal, e eu só vou ficar estes 3 ou 4, que é a Marinha Grande, aquela fábrica, foi uma família inglesa que no tempo Marquês de Pombal fundou e teve toda a cultura anglicana. Não da evangelização, que parece que não fundou nenhum trabalho, mas a obra social que ficou implantada no sentido da liberdade associativa é do fundo protestante.
Se passarmos aqui para o pé de nós, em Sacavém, estamos em Olivais, em Sacavém, a fábrica de louças de Sacavém, também da família protestante, da Igreja Lusitana, também deixou aqui no Conselho de Loures, estas associações estão aqui por causa da influência, os bombeiros, as cantinas, tudo isto é uma cultura, uma influência protestante. Vamos dar um soltinho ao Alentejo. Jorge Robens, que chegou a Porto Alegre em 1800 e não me lembro o nome agora, 38, coisa assim, ele comprou uma fabricazinha de rolhas e fez um empório de material de construção para todo o mundo, que quase era dono de metade de Porto Alegre. Infelizmente, deixou lá a cultura, estão lá as associações, mas em termos de fé, ficou muito pouco. Ficou o templo que ele ofereceu para a comunidade local que ainda hoje existe. O que é que os protestantes fizeram na área da educação, das escolas, da escola dominical? Por exemplo, o Alexandre Colano, em 1837, já falava da necessidade em Portugal das escolas dominicais. E eu que estou aqui, sou fruto dessa escola dominical, de aprender o Evangelho. Fiz a instrução primária depois de ser cristão. Fiz os preparatórios depois de ser cristão. Fiz a licenciatura da religião por ser cristão. Portanto, ser cristão não é como ouvi há dias, que é perigo, é mata e não sei o quê. Isso não é cristão, isso é religião. Porque é impossível olharmos para o futuro sem no presente entendermos o nosso passado. Hoje mergulhamos até às raízes do protestantismo através deste ciclo de conferências que se realizou na Casa da Cultura de Olivais com o apoio da Aliança Evangélica Portuguesa. Mas se gostava de saber mais sobre estes e outros assuntos, ficamos ao seu dispor. Contacte-nos também através dos telefones e endereços que estão em rodapé e, se desejar, teremos também todo o gosto em encaminhá-lo para a Igreja Evangélica mais próxima da sua casa. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite voltaremos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.